Rapaziada, continuando aqui então, agora a gente vai falar um pouquinho dos elementos que compõem o Estado, bem como da hierarquia das leis. Aqui, como a gente só tem uma aula, a gente vai falar bem breve mesmo, para os senhores terem uma noção básica. Não reparem na letra do professor, faltou lá o caderno de datilografia quando era mais novo, mas qualquer coisa a gente vai explicando e vai lendo aqui todos os tópicos para que sejam mais facilmente compreendidos, beleza? Então, falando um pouquinho dos elementos que compõem o Estado, basicamente são três elementos, né? Povo, quem é o povo? O povo somos nós, né? São os habitantes de determinado estado, né? O povo, os habitantes de determinado estado. Segundo, território. O que é o território? É o espaço, né? A circunscrição territorial. O espaço compreendido ali naquele território, né? Naquela nação, compõe o território, o espaço em que o povo fica. E por fim, é o governo soberano, que via de regra é o governo eleito, né? Legitimamente eleito. Mas pode ter alguns casos em que o governo, há uma situação que foi tomado o poder de forma arbitrária, de forma imposta, de forma ilegal, sim, mas via de regra o governo soberano vai ser o governo legitimamente eleito. O que é importante para vocês saberem para provas, para concursos que são cobrados, né? Quais são os elementos que compõem o Estado? Povo, território e governo soberano. Eventualmente vão tentar bagunçar isso aqui numa prova. Em vez de povo, vão colocar população. Não, já seria uma questão errada. Em vez de território, eventualmente vão querer colocar nação. Em vez de governo soberano, eventualmente vão colocar outra expressão, governo não legitimamente eleito, etc. Enfim, aqui é uma questão mais taxativa, que os senhores precisam saber, né? Mas decorar mesmo. Elementos que compõem o Estado, povo, território e governo soberano. Vou ler rapidinho para vocês também o conceito de Constituição, que eu trouxe aqui no slide, só para vocês terem noção. Constituição, conceito. Constituição juridicamente significa a lei suprema e fundamental do Estado, responsável por estabelecer o conteúdo das normas sobre a estruturação do Estado, a formação dos poderes políticos, a forma de governo e aquisição do poder de governar, a distribuição de competências, os direitos, deveres e garantias dos cidadãos. Então, o conceito de Constituição é bastante abrangente, mas ele vai regular o quê? Todo o funcionamento do Estado, né? Os poderes, os direitos do povo, questões orçamentárias, etc. Principalmente a Constituição brasileira, porque a Constituição brasileira, uma das classificações dela, que a gente não vê agora nessa matéria, sim, em direito constitucional propriamente dito e não na introdução, é que a nossa Constituição ela é analítica, ou seja, ela regula diversos temas, ela é muito grande, ela traz vários artigos. É diferente, por exemplo, seria uma Constituição sintética dos Estados Unidos, que tem poucos artigos e traz sobre poucas questões, alguma coisa mais principiológica mesmo no corpo do texto dela, né? A Constituição brasileira não, ela é analítica, ela traz sobre vários temas. Por isso o conceito de Constituição, principalmente a nossa, é bastante abrangente. Então, quanto aos elementos que compõem o Estado, eu queria que soubessem, basicamente é isso: povo, território e governo soberano. Agora a gente vai falar um pouquinho da hierarquia das leis. É bem pouco mesmo, né? Eu projetaria no slide, seria basicamente essa figura aqui. Interessante que vocês saibam, basicamente, que quando fala em hierarquia das leis, a Constituição Federal, a Constituição da República de 88, ela sempre tem que estar no ápice dessa pirâmide. Então, qualquer Constituição que esteja contrária ao que está previsto na Constituição Federal, qualquer lei, qualquer Constituição, qualquer medida, qualquer decreto, qualquer tratado internacional vai estar em desacordo, vai ser revogado o ordenamento jurídico. Não posso ter nenhum dispositivo legal que esteja em contrassenso, contrário à Constituição Federal, beleza? Então, Constituição Federal, topo do nosso ordenamento jurídico. Nosso ordenamento jurídico, nosso conjunto de regras, leis. Então, a Constituição Federal está no topo, sempre. Embaixo dela, o que temos? Leis constitucionais e leis ordinárias. Muitos doutrinadores sustentam que as leis complementares seriam hierarquicamente superiores às leis ordinárias, mas a doutrina majoritária, e eu também, entendo que não. As leis complementares e as leis ordinárias, elas estão no mesmo plano. Acontece que as leis complementares, elas são muito menos frequentes, né? Elas são criadas com muito menos frequência. Por quê? Porque as leis complementares estão previstas só em alguns pontos lá, em alguns dispositivos da própria Constituição que o legislador previu. Então, assim, lei complementar só quando estiver prevista na própria Constituição. Lei ordinária tem um caráter residual, ou seja, tudo que não tiver uma lei complementar prevista para ser criada, vai ser por meio de lei ordinária. Então, Código Civil é lei ordinária, Código Penal é lei ordinária,
leis relativas à tributação, leis relativas à questão de orçamentária, enfim, vários tipos de leis. Se a gente vê no VADMECUM, grande parte dele final é só composto de leis ordinárias, né? Que são leis que são criadas, tramitadas para determinado caso ali que o legislador eventualmente quis. As leis complementares não, ela tem caráter exclusivo. Só quando a Constituição prevê que em determinado caso será criada uma lei complementar, que será feita essa lei complementar. Por isso que eu digo, elas não têm hierarquia entre elas. As leis complementares, elas têm um trâmite também mais difícil de aprovação. No caso, é a maioria absoluta dos presentes na sessão legislativa. A maioria absoluta seria o quê? Metade dos senadores ou dos deputados de determinada bancada lá, né? E as leis ordinárias não. Leis ordinárias, a maioria para aprovação é a maioria simples. Depois eu vou explicar melhor, mas a maioria simples seria o quê? Metade mais um dos presentes. Então vamos supor, se eu tenho 81 senadores, quando eu falar em lei complementar, que é maioria absoluta, metade mais um dos senadores vai ser sempre 41, independente de quantos presentes foram votar determinada lei naquele dia. Maioria absoluta vai ser sempre esse número, 41. Foram votar 42, vai precisar de 41 votos para aprovação daquela lei. Já a maioria simples das leis ordinárias é mais tranquilo, né? Se tem 81 senadores e no dia foram votar 61, ou seja, 20 senadores se abstiveram, faltaram na sessão, foram votar 61. Qual que vai ser a maioria simples, é metade disso? 30 mais 1, né? Se daria 30,5, então vai ser 31. Então, no caso de uma lei ordinária, seria mais fácil aprovar, né? Precisaria só de 31 votos, porque a maioria simples, ela varia de acordo com os presentes na sessão legislativa. A maioria absoluta nunca varia, independente de quantos presentes ali, vai ser sempre esse número de 41. Então, muitos entendem que a lei complementar, por ser mais difícil de aprovar, por ter menos casos em que ela é prevista, muitos entendem que a lei complementar é hierarquicamente superior à lei ordinária, mas não é verdade. Lei complementar e lei ordinária tratam de matérias diferentes. As matérias da lei complementar estão previstas lá na Constituição, e aí tem que ser criada uma lei complementar, como, por exemplo, a questão do Estatuto de Magistratura. Tem um artigo lá na Constituição falando que lei complementar disporá sobre o Estatuto da Magistratura. Então, o Constituinte deixou para uma lei complementar dispor sobre o Estatuto, o regimento dos juízes no Brasil. Já a lei ordinária, quando não tem nenhum caso previsto que lei complementar criará determinada situação, é por meio de lei ordinária que é feita, beleza? E aí o trâmite delas é um pouquinho diferenciado, né? Uma é maioria simples, outra é maioria absoluta. Embaixo das leis complementares e leis ordinárias, as medidas provisórias e leis delegadas. Esse tema aqui, né, de legislação, atos legislativos, normalmente, quando a gente tem mais aulas, a gente discorre mais, fala mais sobre esses temas, né? Como é que a gente vai ter uma aula um pouco mais sucinta, né, e online, eu não vou falar muito das espécies legislativas nessa aula, eu vou focar mais no principal para fins de concurso, né? Essa matéria cai em concurso, mas não majoritariamente. Mas só para que vocês entendam, basicamente, medidas provisórias e leis delegadas são o quê? São as leis, as medidas de edição do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo vai, eventualmente, poder criar medidas provisórias em casos urgentes, né? Conforme está previsto. A gente sabe que nem sempre é criada a medida provisória para um caso urgente, eventualmente é criada uma medida provisória para algo que não é tão urgente, mas enfim, medida provisória, via de regra, é para casos urgentes, e as leis delegadas é quando o Poder Legislativo autoriza que o chefe do Executivo, por exemplo, o Presidente da República, edite determinada lei. É outra forma do Executivo legislar. E aqui a gente já vê uma coisa curiosa, né? Porque a gente fala que os três poderes são independentes entre si, né? O Executivo, o Legislativo, o Judiciário são independentes entre si. Mas olha que exemplo curioso que eu estou dando aqui. 2 casos em que o Executivo cria medidas provisórias com força de lei e cria leis quando autorizado pelo Legislativo, né? Então a gente vê que os poderes, apesar de independentes, né, muitas vezes se interferem um no outro, né? Aqui a gente está vendo o Executivo legislando, basicamente é isso. E por fim, nós temos aqui na pirâmide aqui, né, as resoluções, que são regramentos, medidas internas do próprio Legislativo. Tranquilo? O que é importante vocês entenderem em hierarquia das leis? Não há possibilidade de uma norma infraconstitucional. O que é infra? Abaixo. Então aqui, ó, Constituição. Se a norma está na Constituição, ela é constitucional. Se a norma está abaixo da Constituição, ela é infra, abaixo, constitucional.
não há possibilidade de uma norma infraconstitucional, então nunca vai ter uma lei complementar, a lei ordinária, a medida provisória, a lei delegada, nunca vai haver uma norma infraconstitucional em desacordo com a Constituição, com a norma constitucional, certo? Então, por exemplo, uma lei, por exemplo, uma Constituição Estadual, Constituição Estadual de Minas, ela nunca vai ter um dispositivo, um artigo que esteja em desacordo com a Constituição Federal, que já estipula várias coisas ali, orçamentárias, etc. Não vai haver desacordo, porque caso houvesse desacordo de algum dispositivo da lei da Constituição Estadual com a Constituição Federal, automaticamente seria revogado esse artigo, esse dispositivo da Constituição Estadual. Por quê? Porque a Constituição Federal está no topo, hierarquicamente falando, é a norma hierarquicamente superior do nosso ordenamento jurídico. Então não há como haver um dispositivo em desacordo com a Constituição Federal. Caso contrário, esse dispositivo vai ser considerado inconstitucional e vai sair do ordenamento jurídico. Então, sobre hierarquia, o importante é que vocês saibam isso aí. Depois eu vou passar um pouquinho do trabalho para vocês, né, que vai ser entregue, como eu falei, no dia 27. Eu já vou projetar o slide também do trabalho. E agora a gente vai falar sobre um tema que às vezes é mais histórico do que propriamente constitucional. Só que quando a gente fala desse tema, vários aspectos interessantes para concurso público, para a questão constitucional, são suscitados, são ventilados. É importante que os senhores saibam na hora de confecção e de provas de concurso público. A gente vai fazer um apanhado rápido aqui, sem muita demora, só ressaltando os pontos mais importantes aí, um apanhado bem rápido sobre as constituições da história que tivemos no Brasil, todas as constituições que a gente teve no Brasil. Então a primeira constituição que eu vou falar com vocês é a Constituição de 1824. Curiosamente, a Constituição que mais tempo teve de vigência na história do Brasil, né? A Constituição que mais anos perdurou na história. Nesse período, a gente tem que entender que a gente era um império, ou seja, havia um imperador e o poder era passado, era mantido de forma hereditária, né? De pai para filho. Então, era uma época muito diferente do que a gente vive atualmente. Como características, como eu já falei, maior tempo de vigência de uma Constituição. Segunda característica, uma carta outorgada e imposta. Esse tema é muito importante porque isso cai em concurso público. Quando eu falo em carta outorgada, com carta constitucional imposta, é algo que é goela abaixo, né? Simplesmente não houve um processo legal, não houve uma constituinte, poderes constituídos ali para decidir qual que seria a melhor forma, qual que seria a melhor lei, qual que seria a melhor Constituição. Não, foi imposto pelo imperador que as normas seriam daquela forma, né? O imperador criou as regras, impôs aquela Constituição para a população não teve direito de opinar, de participar por plebiscito, referendo, nem pensar, né? A população somente tomou conhecimento que aquela ali são as leis a partir de hoje e pronto, foi algo imposto. Diferente de outorgado é quando eu falo em promulgado. Promulgado, sim, tem um caráter lícito, né? Tem uma Assembleia Constituinte, as leis são elaboradas, são pensadas, tem uma comissão de pessoas encarregadas de elaboração da Constituição, eventualmente a população participa do processo constitucional. Então é algo, quando eu falo em outorgado, a gente tem que pensar em algo imposto, né? Em algo sem participação popular. Promulgado em algo legal, lícito, feito ali seguindo os trâmites constitucionais previstos pela elaboração de uma nova Constituição. Então eu estou falando aqui que 1824 foi outorgado, né? Foi imposto. O Estado, à época, era centralizado, então a gente não tinha a federação como temos hoje no Brasil, com os estados, com competências estaduais, era centralizado. Na verdade, na época, os estados eram meramente províncias, né? A província de tal local, província de tal local, era só uma divisão geográfica, territorial, mas na verdade eles não tinham personalidade jurídica, não tinha personalidade de nada, né? Era só um local, um território, basicamente, né? As províncias. Era um império com monarquia hereditária, como eu já adiantei, né? Um império que passava de pai para filho. À época, existiam 4 poderes. Quais poderes? Executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador. O que era o poder moderador? O poder do imperador. Então, na verdade, o imperador sempre decidia de acordo com a vontade dele, porque se algo o desagradasse ali na seara judicial ou legislativa, ele avocava para ele o poder moderador e resolvia a questão, porque ele tinha poder, digamos assim, supremo absoluto sobre os outros poderes. O voto era censitário, e aqui é mais um termo muito interessante para questões de concurso público. O voto era censitário, vou ler. Para votar à época, você tinha que ser um homem livre, maior de 25 anos, com renda superior a 100 mil réis.
Então, para você exercer o seu direito de voto, você tinha que ter determinadas características. E para você ser eleito, né, para ter competência passiva, ou seja, para ser eleito, você precisa, por exemplo, para senador, o indivíduo teria que ter renda superior a 800 mil reais. Ou seja, não era qualquer um que poderia votar e muito menos qualquer um que poderia ser eleito. E aqui a gente faz uma diferenciação entre voto ou sufrágio, como é cobrado em provas, censitário, e voto ou sufrágio universal. O voto ou sufrágio universal é aquele que vigora hoje no Brasil, que todos podem votar, desde que determinadas condições sejam preenchidas. Aqui no Brasil, quais são as condições? A alistabilidade eleitoral, a pessoa precisa se alistar, né, na repartição competente e ter pelo menos 16 anos. Tendo essas duas características, a pessoa tem capacidade de votar, certo? Já à época, não bastavam esses requisitos, né? Não eram esses requisitos, na verdade, que eram exigidos. Então, o voto era censitário, exigia o quê? Renda mínima. Censitário pode ser vários requisitos que podem ser previstos. Questões intelectuais, renda, né? Então, à época, teria que se ter determinada renda para poder votar e determinada renda para poder ser eleito. Então, a gente já imagina que o poder ficava na mão sempre das mesmas pessoas, né? Porque só algumas pessoas podiam votar e só algumas pessoas podiam ser eleitas, né? Aquela classe dominante econômica que eu falei lá atrás para vocês nas relações materiais, né? Da formação, da origem dos direitos, das fontes dos direitos, aquela classe econômica dominante que detinha, na verdade, um monopólio, né, sobre o poder à época. Depois da Constituição de 24, o que acontece no Brasil? Proclamação da República e, consequentemente, o surgimento de uma nova Constituição, tendo em vista que aquela vigência do Império não mais existiria, né? O Brasil torna-se uma república, então, em 1891, há o surgimento de uma nova Constituição, chamada Estados Unidos do Brasil, né? Sempre influência norte-americana aí na nossa história. Foi uma Constituição promulgada, né? E aqui, relembrando aquilo que eu havia explicado anteriormente, promulgada, ou seja, legal, né? Teve o trâmite lícito, foi elaborada uma Constituinte com pessoas que ficaram incumbidas de elaborar a Constituição. Então foi uma Constituição promulgada. O Brasil passou a não mais ser um Estado centralizador e sim um Estado federativo. Então as províncias que antes existiam tornaram-se Estados-membros, né, com obrigações, com recolhimento de impostos, com legislações. Então passamos a ser um Estado federativo e com modelo presidencialista. Muito embora haveria ainda um plebiscito, esse plebiscito foi 100 anos depois, foi em 1993, em que o cidadão pôde votar se ele queria manter um modelo federativo e presidencialista ou queria mudar eventualmente para outro modelo, e foi mantido lá em 1993, 100 anos após isso aqui. Então, a princípio, Estado federativo, modelo presidencialista, houve a extinção do poder moderador, até porque eu falei que o poder moderador era o poder do imperador, tendo visto que o império caiu, que o imperador foi embora, voltou lá para Portugal, não havia mais motivo da manutenção do poder dele, então esse poder foi extinto automaticamente. O Estado passa a ser laico. Eu não falei no último tópico, mas em 24 o nosso Estado era católico. Então, em 1891 o Estado é laico. O que é o Estado laico? Um Estado que não está vinculado a nenhuma religião, né? Ele admite a existência de qualquer tipo de religião no território. Então, o Estado passa a ser laico, não mais católico. Como eu já adiantei, as províncias passam a se tornar Estados-membros. Então, antes a gente tinha a província lá de determinado local, agora isso é um Estado, né? Então, o Estado do Espírito Santo, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado da Bahia. E o sufrágio ainda não passa a ser universal, né? A gente ainda tinha nessa época aqui a restrição, por exemplo, do voto feminino, né? Que hoje a gente entende que é um absurdo, mas na época havia, por exemplo, essa questão: a mulher não podia votar ainda em 1891. Então o sufrágio não passa mais a ser censitário como era antigamente, naquela questão de ter determinada renda para votar, mas ainda não era todo mundo que podia votar. O sufrágio ainda não era universal, como eu citei, por exemplo, no caso das mulheres. Constituição posterior é de 1934, como aqui eu quero ser breve, eu não estou colocando muitas características da Constituição, estou colocando só o que mudou de determinada Constituição para determinada Constituição. Então, só para a gente entender o momento histórico. 1891, Brasil, um país eminentemente latifundiário, existia aqui a política do café com leite, em que Minas e São Paulo se alternavam no poder por presidentes
Determinado vez era Minas, determinada vez era São Paulo, eles se alternavam, né? Os principais produtores de café com leite que detinham mais poder à época aqui no Brasil. Só que, próximo a 34, houve uma certa divergência, uma certa cisão entre Minas e São Paulo. São Paulo já tinha emplacado um presidente, queria emplacar outro presidente, Minas não concordou, formou-se alianças em ambas as partes, eis que ascende ao poder Getúlio Vargas, né, famoso presidente da nossa história por vários mandatos, né? Em 34, Getúlio Vargas chega, ele faz uma nova Constituição, né, tendo em vista essa quebra aí dessa política do café com leite. Getúlio Vargas, que era gaúcho. Então, em 34, aprovação do voto feminino, que é uma diferença em relação à sua Constituição. Então, a Constituição passa a prever o voto feminino, então aqui o sufrágio passa a ser universal. Okay? Criação dos direitos trabalhistas, Getúlio Vargas foi conhecido na história como o pai do empregador, o pai do pobre, né? Então, assim, ele já faz o esboço da CLT, né? Da consolidação das leis trabalhistas e a ampliação dos direitos e garantias, né? No passar dos anos, novos direitos, novas garantias, principalmente essa que eu estou tratando aqui das trabalhistas, vão sendo implementadas e passam a ser positivadas, escritas em Constituição. 37 surge uma nova Constituição. Ora, por que surge uma nova Constituição? O governador, né, o presidente ainda era Getúlio Vargas, mas por que surge uma nova Constituição? Contexto histórico da época, quase início aí, né, da Segunda Guerra Mundial, ânimos acalorados, mundo polarizado, fascistas, capitalistas, comunistas, então essa polarização toda gerou algumas intercorrências no Brasil. A época teve uma tentativa de tomada do poder, né, no primeiro momento, a famosa intentona comunista. Posteriormente houve o Plano Collor, que a história já diz que foi algo forjado, né, algo que não foi muito bem assim, feito por Getúlio Vargas. E o que ele fez? Ele aproveitou esse Plano Collor para se manter no poder e fechou o Estado, né, transformou-se o Estado em praticamente uma ditadura. Então ele passa a editar a Constituição chamada de polaca ou fascista, que era uma Constituição que imposta. Se eu falei que imposta, goela abaixo, sem os trâmites legais de uma elaboração de uma Constituição, estou falando aqui de Constituição outorgada. Então ele outorgou uma Constituição. Dissolveu o Congresso. Então ele dissolveu o Congresso. O que é o Congresso? Senadores e deputados. Ele dissolveu basicamente o poder legislativo que estava ao lado dele, né? Então ele monopoliza o poder, somente o executivo, direitos e garantias restringidos, né? Passa-se a quase ser um estado de exceção propriamente dito, pena de morte instituída também para determinados casos em que houvesse descumprimento do que o presidente imaginava e que deveria ser o país. Bom, em 1937 a guerra acaba, depois de determinado período, os expedicionários, né, famosos pracinhas, vão lá na Itália, principalmente para lutar e travam várias batalhas, né? E aí a gente retoma a realidade. Olha, eu fui lá na Itália, um país fascista, fui na Europa, combateu um regime de exceção, um regime totalitarista, e retorno para o meu Brasil, para o meu país, né, para o Brasil, e estou sob comando de um regime nesse modelo, fascista, Constituição imposta, outorgada. Então não fazia mais sentido esse tipo de modelo permanecer após o fim da Segunda Guerra Mundial, né? A própria população não queria isso, né? Não fazia sentido lutar contra algo que eu mantinha, manteria no meu país de origem, correto? Então esse modelo de 37 passa a ser extinguido e em 1946 surge uma nova Constituição em que principais características que eu cito aqui: fim da censura e retorno dos direitos, né? Antes a gente tinha um Estado fechado, restrição de direito, bastante censura de imprensa, então passa a ter a fim da censura e retorno dos direitos em aspectos amplos, né? Direitos individuais, direitos coletivos, se bem que nessa época a gente fala mais em direitos individuais, né? Carta Constitucional promulgada, ou seja, a gente passa a ter uma Carta Constitucional legal, com os trâmites todos feitos de forma lícita, de forma clara, transparente, que a população sabia que seria criada uma nova Constituição, com outras características, etc. Não foi uma Constituição de surpresa, autoritária como aqui, foi uma Constituição prevista, programada. Enfoque nos direitos de primeira geração, principalmente o advento da Segunda Guerra Mundial, começam a surgir os direitos, né? As gerações de direito, ou dimensões de direito. Primeira geração, a primeira dimensão de direito é o direito à liberdade. Por que passam a surgir esses direitos, né?
Olha, a Segunda Guerra Mundial foi bastante nociva para etnias. A gente sabe dos casos dos judeus, holocausto, restrição, morte generalizada, genocídio sem motivo algum, só por fato do cara ser de determinada etnia, por fato de ser judeu. Então começam a ser privilegiados os direitos, surge ONU, Assembleia da ONU, etc. Há preocupação com o direito do cidadão, dadas as irresponsabilidades, as arbitrariedades cometidas ali na Segunda Guerra Mundial. Então, a primeira geração de direitos à liberdade passa a ter enfoque, né, na Constituição de 1946. Beleza. Então, a Constituição de 46 passa a ser uma Constituição promulgada no modelo liberal, digamos assim. O que a história continua contando? O mundo continua polarizado, dessa vez não mais em fascismo, totalitarismo, mas sim em capitalismo e socialismo, né? De um lado a União Soviética, do outro lado os Estados Unidos. 1961, presidente, à época, Jânio Quadros, né, ele renuncia. Ocorre que o vice-presidente Jânio Quadros era João Goulart. E João Goulart era tido aí por segmentos sociais, população, pelos militares, como um cara totalmente, como um presidente que assumiria totalmente vinculado à esquerda, né, ao socialismo. E aí isso gerou um grande temor, né, de várias classes aqui, classes dominantes no Brasil, militares, de que um indivíduo vinculado à esquerda assumisse o governo. Então, em 61, no Brasil, há a implementação do parlamentarismo, em que o João Goulart seria o presidente, mas ele estaria submetido à aprovação de parlamento, né? O parlamentarismo é uma figura do chefe de governo, na verdade, do chefe de Estado, ele perde muito do poder em razão do parlamento. Então, há o parlamento. Porém, em 1963, houve um plebiscito, e nesse plebiscito a população votou que queria a volta do presidencialismo. Aí gerou um grande impasse, né? João Goulart iria assumir como presidente com poderes plenos. Em 64, a situação da intervenção militar, né? Segmentos sociais, militares se organizaram para a tomada do poder em razão dessa ameaça, né, entendida da época por esses setores, que seria o João Goulart se tornar presidente. Então há na história a questão da marcha da família, etc., e manifestações no sentido para que o poder fosse tomado pelos militares. E aí, em 1967 e 69, na verdade, em 64, a intervenção militar, em 67 surge a primeira Constituição. 69 é uma emenda constitucional, mas é entendido como uma nova Constituição também, porque ressalta-se, né, os atos institucionais. E aqui eu vou ler rapidamente alguns dos atos institucionais. Só o AI-1, o AI-2 e o AI-5, né, os atos institucionais. O AI-1, por exemplo, ele dava ao governo o poder de alterar a Constituição, cassar a lei legislativa, suspender direitos políticos por 10 anos e demitir, colocar em disponibilidade ou aposentar compulsoriamente qualquer pessoa que tivesse atentado contra a segurança do país. O regime democrático é a probidade da administração pública. O AI-2, por exemplo, ele criava o bipartidarismo, né? O Arena e o MDB. O Arena era o partido dos militares, do governo, e o MDB era a oposição, mas a gente sabe que nessa época a oposição, assim, né? Posição para inglês ver, uma posição bastante moderada, né? Que era um partido mais ao centro, né? O Arena, que depois vira PFL, mais atualmente, depois vira DEM, e o MDB, que vira PMDB e hoje MDB, né? E o AI-5, por fim, que talvez seja o ato institucional mais clássico, mais famoso da história, ele traz algumas coisas. E em 1969 ele é reforçado, por isso que é entendido como uma nova Constituição. Então vou ler rapidinho o que o AI-5 fazia. Poder de caçar mandato, intervir em Estado e município, suspender direito político de qualquer pessoa, decretar recesso do Congresso Nacional, assumir funções legislativas nesse período, suspender o habeas corpus, né, que é aquele instrumento que a pessoa se socorre quando tem um direito de liberdade privado. Então suspendeu o habeas corpus, foi bastante criticado pela imprensa à época, né? Então o AI-5, digamos assim, enrijeceu a intervenção militar à época, né? Por isso que em 69 é entendido como uma nova Constituição.